E muita gente já sabe que as ações da Itaúsa dão acesso barato aos ativos do Itaú. Mas a questão é que pouca gente sabe que o mercado está considerando a ação excessivamente barata. E existem 3 motivos pelos quais a Itaúsa pode encher o bolso de dividendos do investidor já no curto prazo. Até porque, recentemente, a empresa aprovou um pagamento de 1,3 bilhão de reais de dividendos em forma de JCP. E é verdade que quando a gente observa aqui as ações da Itaúsa com ITSA4, nessa periodicidade que é a semanal, ou seja, é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo, estou mostrando dados desde 2023. Em outras palavras, essa análise de agora que você está assistindo vai servir para várias semanas à frente ainda. Até porque cada vela dessa, conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E eu sempre trago nos vídeos do Ativo Virtual um conjunto completo para facilitar o entendimento e decisão da nossa comunidade, unindo a análise técnica, a análise fundamentalista, análise de indicadores, preço-teto, fatos relevantes e muito mais. Então vamos entender primeiro esse momento aqui, que foi um momento de lateralização e que pouca gente considera que lateralização de preço nem sempre é ruim não. E pouca gente sabe que lateralização de preço é um sinônimo que pode ser positivo, aliás, muito positivo. Quando as ações andam de lado por muito tempo, especialmente depois de uma forte alta, como essa que aconteceu da semana do dia 30 de dezembro de 2024 até a semana do dia 19 de maio de 2025, com uma alta de 41,65%, é natural que o mercado faça algum tipo de correção. E essa correção, ela pode vir no tempo, que é a lateralização que se fala, ou no preço, que é quando as ações fazem uma correção forte para baixo, mas ainda superando a mínima anterior, o que caracteriza então uma tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. E foi exatamente isso que aconteceu. Nesse período, as ações fizeram uma pequena correção e andaram realmente de lado por bastante tempo, até a semana do dia 27 de outubro de 2025, porque de lá para cá, veio superando diversas resistências de preços que eu já havia trazido para nossa comunidade. E agora, no novo topo histórico, que foi batido na semana do dia 18 de fevereiro, obtendo uma nova alta de 45,40%, as cotações bateram os R$ 14,96. Inclusive, eu vou traçar neste vídeo aqui um novo topo, ou seja, é a máxima histórica. E na superação dos R$ 14,97, ou seja, foi R$ 14,96 a máxima histórica, então batendo nos R$ 14,97, essa região aqui acaba sendo uma resistência de preços, que é quando as ações têm mais dificuldade de superar, e a região de suporte é quando as cotações têm mais dificuldade de perder as cotações. Por isso que eu coloco aqui uma região, que é uma faixa. Não existe um número mágico não, ok, pessoal? E uma outra região importante que acabou de ser formada, que na minha avaliação vai ficar aqui nos R$ 13,03. O que isso significa? Significa que podemos esperar agora uma continuidade desse movimento, vindo a testar os R$ 14,97. Isso é uma garantia? Não, claro que não. Afinal de contas, renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. Então, sem show de adivinhação, sem bola de cristal, a ideia é realmente ver o cenário mais provável. E a probabilidade está a favor das ações da Itaúsa. E por que eu digo isso? Movimento de alta, tendência de alta no médio prazo, correção no preço. Notem que não foi no tempo e pode acontecer, claro, com candles fazendo movimentos como esse, ou seja, andando mais de lado, mesmo que ainda caia por alguns momentos e suba em outros, mas andando de lado dentro desse vão entre os R$ 14,97 e os R$ 13,03. Mas as chances estão a favor dos investidores. Por essa razão, alta muito forte num curto intervalo de tempo, depois a correção na cotação veio e agora a semana do dia 30 de março realmente empurrou as cotações para cima, aumentando a expectativa que isso aqui era apenas uma correção. Agora, interessante mesmo seria que as cotações andassem um pouco mais de lado antes de tentar romper, porque isso, novamente, dá esse fôlego que eu acabei de explicar e vem movimentos fortes por aí. Se a cotação simplesmente reverte agora, não dá para esperar um movimento muito forte para cima. Inclusive, se traçarmos Fibonacci, vai ficar ali na faixa entre os 15,50 e os R$16. E o que traria então uma reversão dessa tendência de alta? Bom, na minha avaliação, a perda dos R$ 13,03, mas a reversão completa no médio prazo seria na perda dos R$ 11,89. Então, existe espaço aqui para uma correção um pouco maior, sem modificar a tendência de alta de médio prazo, novamente, de alguns meses a poucos anos. Do curto prazo, agora já estamos com a expectativa altista aqui novamente. E eu tenho certeza que fica muito mais fácil para você tomar uma decisão agora, sabendo desses gatilhos, não é mesmo? Mas ajuda ainda mais se você conhecer os fundamentos da empresa, o que aconteceu recentemente, e eu vou trazer um resumo aqui para você. Nos resultados recorrentes, recordes novamente, como eu sempre falo aqui no Ativo Virtual, é difícil até entender como tem gente que decide ignorar a Itaúsa. E o Itaú também. Afinal de contas,
são empresas que têm lucros recordes praticamente todos os trimestres e há vários anos consecutivos. E novamente batendo aqui um lucro recorde recorrente, ou seja, não tem efeito não recorrente não, é realmente trabalho aqui da empresa. 16,5 bilhões de reais no resultado de 2025, alta de 11% na comparação com 2024. Então eu sempre falo, pessoal, estude pelo menos sobre essa empresa. Você pode decidir não investir nela, por razões que eu não consigo compreender, mas você pode tomar essa decisão porque não faz parte, ou seja, não faz sentido para o seu investimento, para o seu portfólio, a sua carteira ou a sua estratégia. Mas estudar a empresa e o Itaú também, e isso você deveria fazer para comparar e compreender melhor o mercado. A dívida líquida da empresa é ridícula, é apenas 300 milhões de reais, teve uma queda de 67% na comparação com o fechamento de 2024, ostentando realmente para o mercado que o financeiro dela vai muito bem. E com isso ela chegou a um valor de mercado de 160 bilhões de reais. É uma alta de 54% na comparação aqui com o Ibov e 68% na comparação com o ano de 2024, medido aqui em fevereiro de 2026. Claro, ela aproveitou o ano de alta também, rally de alta, para fazer essa propaganda dela aqui. O ROI recorrente também dá inveja a muitos grandes bancos que temos por aí. 18,4% ao ano, crescimento de 1 ponto percentual. Mas o patrimônio líquido dela encolheu 2% com a comparação de 2024, fechou aqui em 88,8 bilhões de reais, o que cria uma distorção justamente no PVP da empresa. Valor de mercado são de impressionantes 209,9 bilhões de reais, alta de 66% em comparação a 2024 e 54% foi o Ibov, também medido em fevereiro. E é claro que com esses resultados não dá para esperar diferente do que superação de benchmarks, ou seja, medidas aqui do mercado daquilo que seria ideal ou comparável. Nesse caso está sendo comparável com o Ibovespa e com as 100 maiores empresas aqui do Brasil, pelo menos em termos de liquidez. Então a Itaúsa disparou 12,9% apenas no ano de 2026, ou seja, estamos em março ainda e ela já conseguiu alta de 12,9%. O Ibovespa, 10,3%, e o IBRX 100 aqui com 10,4%. Nos últimos 12 meses também massacrou os índices, 59,4% contra 34% do Ibov. 5 anos, praticamente dobrou de preço, 93,8%. O Ibov 35%. Então notem que realmente o que está acontecendo no ano de 2025 para 2026, ou seja, esse rally de alta é realmente sem precedentes. Já os últimos 10 anos, a empresa quase quintuplicou o seu valor, 474%, contra os índices que ficaram ali na faixa de 270%. Ou seja, não é aquela empresa que dá uma explosão de valorização, mas também não é aquela empresa que perde o momento de mercado. É uma empresa mais estável, que tem lucratividade, paga dividendos regularmente e bons dividendos e muito resiliente no mercado justamente por conta dessa diversificação que ela possui, sendo que ela tem realmente capacidade de gerar ainda mais valor. Notem, incremento de 3,2 bilhões de reais aqui na AGEA, foi uma atualização monetária, lembrando que a maioria dessas empresas aqui, e eu já trouxe vídeo falando exatamente sobre isso, estão sendo precificadas errado, ou pelo menos aquém daquilo que poderia ser. Tem avaliações grandes de grandes bancos falando exatamente isso, que essas empresas elas estão defasadas nos relatórios da companhia, o que mostra uma vantagem, ou seja, um desconto enorme que o mercado não está capturando aqui. Ainda assim, o desconto da holding é de 23,8%. É realmente brutal esse desconto aqui. Afinal, somente o Itaú já vale 193 bilhões de reais de valor de mercado. Se somar as outras investidas, chega a 210 bilhões. Lembrando, está defasado, mas ainda assim são 210 bilhões de reais comprovados. Mas a Itaúsa vale no mercado 160 bilhões. E agora, esse resultado aqui fica mais claro. Valor de mercado da empresa, 160 bilhões, como eu expliquei, e o valor do portfólio da empresa, quase 210 bilhões. Logo, tira qualquer dúvida de qualquer investidor a respeito desse desconto de holding aqui de 23,8%. Então, quando você ouvir falar que a Itaúsa está cara, repense e lembre desse número aqui. E ainda mais, porque essas empresas investidas não estão com valor total. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Itaúsa com ITCA4, que são as ações preferenciais, ou seja, as ações mais líquidas da companhia, e também com maior pagamento de dividendos, está pagando quase 9% de dividend yield nessa cotação dos R$ 13,93, mas valoriza quase 67% nos últimos 12 meses.
é quase o dobro do que o índice da Bolsa de Valores entregou no ano de 2025, em outras palavras. Ela está tendo um desempenho acima da média da Bolsa de Valores, cerca ali de 80% acima. O PL, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa, mostra que ela está muito descontada. Lembrando que a Itaúsa é uma empresa privada. Então, 9,47, sendo que o benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, e aqui no Brasil entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores, não fica dúvida não. O lucro dessa empresa está subestimado, com 9,47. Ou seja, ela está realmente muito barata, como diria o Barsi. O PVP mostra que ela está 76% acima do valor patrimonial, mas isso aqui não conta a história toda. A Itaúsa sustenta um dividend yield excelente de 8,04% como média dos últimos 5 anos, tendo pago realmente uma fortuna em 2025 com 15,05%, mesmo uma fortíssima alta. E apenas no ano atual já passou de 50% de pagamento, sendo que a gente acabou de chegar em abril. Mas quando a gente observa o pagamento absoluto, aí não é bem por aí não. Podemos dizer que a empresa pagou apenas 21 centavos no ano de 2026, mas o ano de 2025 foi de R$ 1,76. E eu tenho certeza que a nossa comunidade aproveitou esse forte movimento que veio de aumento do pagamento de dividendos desde 2022, porque eu venho falando aqui no canal desde esse período, e muita gente surfou aqui esse enorme pagamento de dividendos com altíssima valorização das cotações. Se colocarmos nos últimos 5 anos, isso fica bem evidente. Sem falar que o payout da Itaúsa também vem aumentando, além da lucratividade, que não parou de subir, como podemos ver aqui nas barras cinzas que estamos vendo aqui. Agora imagine quem, além de receber esses dividendos, também reinvestiu eles, alugando as ações, pegando esse pinga-pinga que veio do aluguel das ações e reinvestindo todos os meses ou sempre que o dinheiro pinga na conta de fato, porque o aluguel ele tem uma rentabilidade anual, mas ele pinga na conta todos os meses. Realmente, esse investidor vai ter um patrimônio muito maior do que aquele que ficou sacando o dividendo achando que é caridade no mercado. Dividendo, pessoal, não é caridade, porque na data ex-direitos, as cotações sofrem o mesmo ajuste do pagamento de dividendos. Então, investir em uma ação que não valoriza, de fato, você vai estar trocando cebola, ou seja, você coloca o dinheiro na bolsa, recebe o dividendo e seu patrimônio cai na bolsa. Agora, se a ação continua valorizando, você coloca o dinheiro no bolso e a ação continua aumentando o seu patrimônio. E aí é que faz sentido a bola de neve dos juros compostos trabalhando a seu favor, porque você pega esse dividendo e ao invés de sacar, você investe ele novamente, para ao invés de contar em cima de R$ 100, contar em cima de 101, 103, 107 e assim vai multiplicando, usando os juros compostos a seu favor. Mas imagina